Está começando mais um Contraponto, um tema: ensino remoto. 2 pontos de vista do pró-reitor de graduação da UFO, o professor Armindo Quiliti Neto. Professor Armindo, bom dia, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio. Bom dia, obrigado pela oportunidade de poder tratar deste assunto que tem nos pego todos os dias, né? E um assunto que gera ansiedade, gera debate. Quero agradecer pela oportunidade e também agradecer a presença do professor Sidney Rocco pela oportunidade também de poder conversar um pouco mais sobre isso. E participa conosco também o presidente da Associação de Docentes da UFO, a DUFO, o professor Sidney Rocco. Bom dia, professor, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, saudações aos ouvintes da FM Universitária. Bom dia, professor Armindo, é uma satisfação poder discutir um tema tão importante para a educação e para a carreira docente. Em caráter excepcional, o Ministério da Educação, o MEC, autorizou a substituição das disciplinas presenciais por atividades remotas nas instituições federais de ensino superior até 31 de dezembro, de acordo com a Portaria 544, que foi publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de junho deste ano. E das 69 universidades federais do país, 10% retomaram as atividades através do ensino remoto. E a matéria acaba dividindo opiniões. E no contraponto de hoje, nós vamos discutir o ensino remoto. Professor Armindo, qual a sua posição a respeito do ensino remoto nas universidades? Muito bem. Temos acompanhado a evolução do ensino remoto desde o início da pandemia. A Universidade Federal de Uberlândia suspendeu o calendário acadêmico da graduação e da pós-graduação no dia 18 de março. Nosso primeiro posicionamento enquanto educador, enquanto acompanha o processo de ensino da política educacional da Universidade Federal de Uberlândia, nosso primeiro posicionamento sempre foi pela não implementação do trabalho remoto. O que ocorreu, então, é que depois de um mês, mais ou menos, de suspensão dos calendários acadêmicos, as universidades federais, as universidades públicas, começaram a se organizar devido ao distanciamento do estudante em relação às universidades. As instituições particulares implementaram com mais rapidez o ensino remoto, né? Nós não tínhamos ainda uma legislação que assegurasse a implementação do ensino remoto. O senhor citou muito bem a portaria 544 e para sustentar essa portaria ainda tem 2 pareceres Nacional de Educação, o parecer 05 e o parecer 09 do Conselho Nacional de Educação, que também assegura a oferta de disciplinas de forma remota, né? Então, nossa primeira impressão, a gente, enquanto educador, eu vou dar minha opinião pessoal, né? A gente não é a favor do ensino remoto. A questão é que depois de 3 meses sem a presença do aluno e das atividades acadêmicas de ensino-aprendizagem suspensas, a universidade precisava tomar uma decisão, precisava implementar alguma forma de trabalho com os estudantes. Então, a gestão superior da UFO, os pró-reitores, juntamente com o reitor, tomamos uma decisão, ouvimos alguns conselhos na forma de da rodas de conversa, e tomamos a decisão de propor uma minuta de resolução para que o Conselho de Graduação pudesse debater o tema das atividades remotas. É claro que também nós já vimos, depois de 3 meses de suspensão do calendário, nós já vimos observando e acompanhando várias universidades federais também debatendo o tema, né? Hoje eu tenho a informação que estão debatendo o tema, a grande maioria
das universidades federais, né? Basicamente, aí, 23 instituições já instituíram a atividade remota, mas a maioria delas está debatendo. Então, a princípio é isso. Márcio, fico à disposição. No seu contraponto, professor Sidney, eu queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. A capacitação dos docentes é um dos aspectos mais importantes dentro da modalidade de ensino remoto. E das universidades que estão funcionando, algumas não ofereceram apoio técnico e treinamento para o uso das plataformas digitais e nenhum parâmetro de adaptação de conteúdo para o ambiente virtual em seus modelos de ensino, professor. Contraponto. Sim, muito boa sua observação, professor Márcio. Inclusive, esse é o caso da UFO, né? Embora você possa dizer que há cursos aí sendo disponibilizados, e de fato há, mas são cursos aligerados para o docente, que não fazem jus, não fazem frente à grande demanda de preparação que o ensino remoto exigiria da carreira docente. Veja, todos os docentes, inclusive quando realizaram um concurso público, esse foi meu caso, foi o caso do professor Arlindo, nós realizamos prova de concurso público, que passou por prova escrita, né, de conteúdo, e passou por prova didática. Os professores foram selecionados para serem funcionários públicos por meio de prova didática, e em momento nenhum o professor prestou prova para fazer ensino remoto. Ele não se preparou para isso, não foi selecionado para isso. Então eu vejo isso, Márcio, além de uma incoerência, né, vamos dizer assim, de uma contradição, eu vejo isso até uma ilegalidade, porque o professor foi selecionado mediante concurso público, não foi para essa modalidade, para esse meio de transmitir conhecimento. Então, realmente, isso traz mais sofrimento a professores e professoras, e eu vou apimentar um pouco mais a resposta, Márcio, te dando um dado. Lá no meu departamento, inclusive, tinha uma professora que disse o seguinte, que ela estava fazendo um curso oferecido pela UFO, porque ela estava interessada em se capacitar para oferecer um ensino remoto, ela estava curiosa e estava na possibilidade de reconhecer. Pois bem, ela fez todo o curso e ao chegar no final, na discussão do departamento de fisiologia, ela chegou à conclusão que ela votaria contra o oferecimento do ensino remoto, porque o departamento de fisiologia fez essa decisão de não oferecer nenhuma atividade de ensino remoto, e ela embasou a sua decisão justamente por, ao final do curso, ver que ela não teria condições de oferecer o ensino remoto. Frente aos recursos tecnológicos que ela dispõe, frente à preparação que ela demandaria e que não teve, né? Porque tudo foi feito de forma muito assodada, as reuniões foram ocorrendo de forma muito rápida, as reuniões do Conselho de Graduação. Esse é um tema que, sem dúvida, exigiria um amplo debate, talvez com realização de seminários, de audiências públicas, como merecem os grandes temas da universidade. E a ADUFO, veja, Márcio, essa é uma questão fulcral aí. A ADUFO considera esse um grande tema a ser discutido na universidade. Isso não é só uma questão operacional. A ADUFO entende que isso pode mudar todo o futuro da educação brasileira e mudar para pior. No seu contraponto, professor Armindo, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão, porque as instituições utilizaram diferentes metodologias no sentido de mapear os alunos que não têm acesso a computador ou internet, sendo inclusive a autodeclaração a principal delas. Eu pergunto, isso é suficiente? Contraponto. Não é suficiente. A UFO não utilizou essa metodologia para entender o trabalho, a situação em que os discentes se encontram. Os discentes da UFO passaram por um questionário e esse questionário
foi validado por uma professora do curso de estatística da universidade. Ela validou o questionário em 95% de veracidade, o que nos deu uma segurança para fazer a oferta do número de bolsas que vamos publicar agora em edital no início da semana que vem. Será publicado um edital para que os estudantes possam concorrer a uma quantidade de bolsas, de um auxílio, para que o aluno possa adquirir seu computador, um notebook, um valor de R$ 1.300, já foi feita cotação, esse valor é suficiente para comprar notebook de boa qualidade, e R$ 70 para que ele possa adquirir seu pacote de dados durante um ano. Então, a UFO não trabalhou nessa situação apenas da autodeclaração. Como é que isso vai ser feito? Após a publicação do edital, o estudante tem um período em que ele se inscreve no sistema da Prograde da universidade, e a equipe de análise de renda fará a análise de renda dos candidatos para classificá-los para obter esse benefício. Então, tudo está sendo feito de forma que a informação seja a melhor possível, né? Assim como os próprios professores, né? Na próxima semana, não foram oferecidos ainda cursos com esse objetivo de formação do professor para trabalhar com as atividades remotas. Na verdade, os cursos estão começando em parceria com o EAD na próxima semana. Nós montamos uma equipe de 10 servidores técnicos administrativos da área de TI que estarão ofertando esses cursos em parceria com o SEAD e com a ADCAP. Então, de certa forma, a gente vai dar um suporte para os professores, uma capacitação específica nas várias plataformas que o professor precisa aula. E então, é claro, se eu levar em consideração o conceito de assodamento foi a própria pandemia que nos pegou de calças curtas e o nosso aluno ficou isolado e abandonado nas suas casas, né? Então, uma preocupação de responsabilidade social com os nossos alunos é fundamental. Então, nós precisamos dar uma resposta para os nossos alunos. É claro que não daria para a gente ficar esperando passar o resto do ano para a gente fazer uma oferta de alguma atividade. Então, a ideia é propor as atividades e elas têm um caráter de flexibilização muito importante, Márcio. A resolução, ela foi elaborada de tal forma que ela permite ao aluno e ao professor a possibilidade de ofertar a sua disciplina e o aluno de fazer a sua disciplina se ele se sentir seguro e em condições. Se o professor não tiver as condições de ofertar, ele fica livre da oferta. Como são 2 módulos durante o semestre, ele pode não ofertar a disciplina no primeiro módulo e pode ofertá-la no segundo módulo. Ele dá tempo dele fazer capacitação, dá tempo dele organizar melhor o seu material. A resolução dá essa liberdade, né? Então eu ouso dizer que a resolução ela está pautada no princípio democrático da possibilidade do professor e do aluno de fazer ou não a realização das disciplinas. Professor Sidney, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse a seguinte questão. Afinal, seria o ensino remoto uma simples transferência de conteúdos e conhecimentos ou, na sua opinião, seria necessário aí um apoio pedagógico para que o professor pudesse ser inovador naquilo que ele realiza dentro dessa mediação da tecnologia, justamente para não recair no uso comum de só disponibilizar conteúdo, professor? Então, Márcio, sem dúvida, essa questão do ensino remoto, primeiro que ela é muito mais complexa, eu entendo perfeitamente que você esteja me fazendo a provocação no sentido de fazer a abordagem docente, porque nós somos um sindicato docente. Mas o ensino só se completa se houver aprendizagem, né? Então, por isso que a gente chama de processo de ensino-aprendizagem, que o diga Paulo Freire, né? Então, veja,
o processo de ensino-aprendizagem ele fica muito prejudicado, mesmo no ensino à distância, na chamada educação à distância, que é mais elaborada do que o chamado ensino remoto. Isso é uma boa diferenciação que os ouvintes têm que ter, porque na educação à distância, como a UFO, inclusive, tem alguns cursos, e que não são, veja, eu digo, não estão ao nível dos cursos presenciais. Quando você pega os cursos de educação à distância da UFO e pega os seus congêneres presenciais, os presenciais estão muito melhor avaliados. Então, a educação à distância já é um preço alto que a educação paga para poder atingir mais pessoas. Ora, mas eu já coloco aí uma dúvida. Você só quer atingir mais pessoas se você for levar benefício a essas pessoas. Se você quiser atingir mais pessoas apenas para conferir o diploma ao final do curso, não faz o mínimo sentido. A educação, ela é para melhorar a condição social das pessoas e ela é muito importante para isso. Ela é a grande oportunidade do filho do pedreiro, da faxineira se tornar engenheiro, médico, advogado, etc. Mas a educação tem também o seu aspecto libertador, o seu aspecto de formação do indivíduo, né, na sua plenitude. E a gente não tem dúvidas de que os processos à distância, e aí eu volto na diferenciação, o ensino remoto é um arremedo de educação à distância. Isso, inclusive, a própria reitoria já disse várias vezes. E então nós não admitimos, Márcio, que seja adotada nenhuma situação de improviso em nome de oferecer alguma coisa para os estudantes. Primeiro, porque nós não temos que paternalizar. Os estudantes são pessoas com individualidades próprias e sabem muito bem buscar conhecimento nas redes, inclusive. Poderiam fazer atividades que a gente chama de atividades complementares, que não substituíssem as atividades presenciais. Isso tudo poderia ser conversado. O que a gente não consegue admitir é que você, como diz a resolução da UFO, que você substitua, Márcio, veja bem, substitua aquela aula que você teria em sala de aula por uma aula improvisada por um professor que está inseguro nessa modalidade de ensino, e validar isso. É isso que, na verdade, a resolução quis, Márcio. Ela está querendo passar a régua nesse semestre, no 2020/1. E eu volto a reafirmar aqui, a professora, minha colega, fez curso sim do Moodle, viu, professor Armindo? Fez curso e chegou à conclusão, ao final, que seria muito complicado para ela oferecer. Gostaria de destacar dois aspectos que o professor Armindo levantou. Primeiro, que as particulares tiveram muito mais rapidez na aprovação do ensino remoto. Eu não tenho dúvidas quanto a isso, porque o ensino remoto é o grande investimento das particulares. O ensino remoto traz redução de custos. Porque, veja, no governo Fernando Henrique, você teve o boom das universidades particulares, você se lembra muito bem disso. A universidade pública passou a pão e água para que as particulares proliferassem. Depois, nos próprios governos do PT, teve a manutenção das particulares por meio dos financiamentos públicos. Então veio o FIES, veio o ProUni, e aí as faculdades que tinham procriado se criaram nos governos do PT. Depois veio o governo Temer e o governo Bolsonaro, e esse financiamento via verbas públicas caiu. O que tem que acontecer então agora nas particulares? Elas têm que reduzir custo. E qual que é a melhor maneira de reduzir custo? Sem dúvida, é economizar na mão de obra da docência, fazendo ensino à distância, ensino remoto. Aí você fala, Sidney, mas por que você está falando de universidade particular se nós estamos tratando aqui de uma resolução atinente à Universidade Federal de Uberlândia, que é pública? Porque a particular precisa do referencial da destruição da pública para poder concorrer no mercado. Porque se a particular não tiver essa validação, vejam, até a UFO está fazendo ensino remoto, ela não tem o que oferecer para os seus consumidores. E digo mais, também para me contrapor um ponto levantado pelo professor Armindo, do questionário, que tem 95% então de confiabilidade estatística, Márcio, mais de 50% dos estudantes de graduação não responderam a esse questionário. Então,
Você usou um meio digital para perguntar para os estudantes se eles gostariam de ter aula pelo meio digital. Mais de 50% não responderam. É como se você, Márcio, fizesse uma pesquisa pelo rádio se os seus ouvintes estão gostando do contraponto ou não, e mais da metade dos seus ouvintes, que você já saberia que são habituês do seu programa, simplesmente não ouvissem a sua pergunta. E você considerar isso válido. Faltou à universidade discussão, chamar didatas, pedagogos, para dizer se isso era possível, quais são as consequências disso para os futuros professores e professoras. Nós não formamos só bacharéis, não, engenheiros, veterinários ou médicos. Nós formamos dezenas e centenas de licenciados, de professores e professoras, que vão sofrer o impacto do ensino remoto no seu desemprego, porque nós estamos aqui dando um tiro no pé das licenciaturas. Ok, professor. No seu contraponto, professor Armindo, queria que o senhor contemplasse uma questão que vai ser formulada pelo professor da Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, Vinícius Silva Pereira. Olá, Márcio. Obrigado pelo convite para participar, colocando uma pergunta para o debate de um tema tão importante, até mesmo histórico, para o seu prestigiado programa, que permite o debate e o contraditório de uma forma respeitosa, enriquecedora e que contribui para ampliar nossa visão de mundo. De antemão, aproveito para agradecer aos debatedores por apreciar a questão que colocarei a seguir. Quando falamos em ensino remoto, que por definição não pode ser confundido com educação à distância, não podemos nos furtar de falar sobre qualidade. Não é porque o ensino é remoto que a qualidade pode ser deixada de lado. Ao falar em ensino remoto, muitos pensam que se trata unicamente do uso de tecnologias de comunicação para transmitir um conteúdo, quando de fato as estratégias pedagógicas são tão importantes quanto, ou até mais. Nesse ponto, minha pergunta aos debatedores é: como que as múltiplas tecnologias e plataformas educacionais, já utilizadas há anos, mas que agora ganharam foco em função dessa situação de exceção, aliadas às múltiplas experiências de ensino de docentes, colegiados de curso e NDEs, podem promover a qualidade do ensino ofertado de forma remota? Na opinião dos senhores, é possível que essas novas e múltiplas experiências que virão a partir da experimentação do ensino remoto, por meio da tecnologia e de novas práticas pedagógicas, tragam uma maior qualidade para o ensino, inclusive para o próprio ensino presencial, na volta à normalidade? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vinícius. Contraponto, professor Armindo. Muito bem, eu quero mandar um abraço para o professor Vinícius, que tem feito um ótimo trabalho lá na diretoria do SEAD. Eu acho que a pergunta do professor Vinícius é importantíssima. Nossos cursos, como já foi até ressaltado pelo professor Sidney, nossos cursos são presenciais. Os nossos projetos pedagógicos foram construídos para que os cursos fossem presenciais, né? Os cursos presenciais, eles não são adaptáveis para o EAD. Então, quando se cria um curso para o EAD, ele tem modalidade própria. O próprio projeto pedagógico já prevê que aquela modalidade seja feita à distância. Então, há uma diferença significativa aí. A questão da qualidade do ensino remoto é novo para nós. Todos nós sabemos que isso é novo, né? Eu não concordo de que, com a resolução aprovada pelo Conselho de Graduação da UFO, nós queremos passar uma régua em 2020. Isso não é verdade. Isso não tem fundamento, isso. Por que não tem fundamento? Porque a resolução não prevê um esgotamento total das disciplinas que foram ofertadas no primeiro e que seriam ofertadas no segundo semestre de 2020. Porque, principalmente as práticas. As práticas serão executadas somente da volta presencial. Então, na verdade, a resolução para o ensino remoto, ela foi muito cuidadosa. Nós tivemos um relator muito cuidadoso que ouviu
a todas as sugestões de coordenadores de cursos, de membros da comunidade acadêmica, de professores, de estudantes. Ele ouviu a todos e contemplou as solicitações, de forma que a resolução ela não significa um passar a régua, ela é uma tentativa de avançar os semestres de 2020, o semestre letivo de 2020, atendendo a nossas normas de graduação, no caráter de calendário especial, e o que significa que nós estamos dentro da legalidade, né? Já tem, inclusive, ações julgadas aí pela Justiça, legalidade do trabalho remoto. Por que eu estou dizendo isso? É porque é claro que é algo novo para nós. Não dá nem para chamar que seja uma modalidade de ensino. É um apoio para que o aluno possa avançar um pouco nas suas atividades acadêmicas de 2020. Portanto, as disciplinas teóricas práticas que estão na resolução não serão ofertadas, até porque a legislação não permite, né? Sobre a questão da qualidade que o professor Vinícius diz, né, eu acho que foi sábio a resolução permitir que o colegiado de curso e o NDE do curso seja o guardião dessas informações e do acompanhamento dessas atividades. Porque quem conhece bem o projeto pedagógico do curso é o colegiado e o NDE. Então, eles farão, para além da proposição, eles farão um acompanhamento sobre a qualidade deste trabalho. Eu não estou defendendo que nós deveríamos ter trabalho remoto. Se nós não tivéssemos pandemia, não precisaríamos de trabalho remoto. O trabalho remoto é uma posição que se assume diante da situação de isolamento social. A nossa resolução, eu quero defender a nossa resolução, porque ela é muito séria, ela é muito responsável e ela busca a qualidade. Sobre as tecnologias, nós temos no processo SEI que aprovou a resolução, um documento do CTI, da universidade, onde ele indica as várias plataformas possíveis, aquelas que são livres e aquelas que também têm vínculo com a universidade. Então, o professor Sidney Rocco já citou o Moodle, que já é oferecido pelo nosso SEAD, pelos cursos IAD, e temos também um vínculo e o convênio com a Microsoft 365, onde o professor pode utilizar o Teams como plataforma nas suas aulas. Inclusive, a Microsoft 365, ele tem uma nuvem e cada professor e cada aluno tem 1 terabyte para armazenar as suas informações gratuitamente. Toda pessoa que tiver o e-mail @ufo, ele vai poder utilizar desse benefício para o seu trabalho, tanto para ofertar as disciplinas, quanto para ele receber. Então, tanto para professor quanto para aluno. Basta ter o e-mail @ufo, né? Então, nós estamos tentando assegurar para a comunidade acadêmica uma forma em que as pessoas tenham a maior segurança possível para trabalhar. Por isso que eu vou repetir, a resolução deixou livre. Se o professor não tiver a segurança de que o trabalho dele não terá qualidade num determinado modo, ele não precisa aprovar, ele não precisa apresentar. Ele faz o acordo com o colegiado dele e deixa isso para um outro momento ou para quando a gente voltar às atividades remotas. E, para mim, esse é o diferencial da nossa resolução em relação a outras, que obriga todo mundo a trabalhar. Se observarem, né, nós temos, inclusive, recomendações, e que nós não seguimos as recomendações. Nós tivemos autonomia na nossa decisão. No seu contraponto, professor Sidney, queria que o senhor contemplasse ainda uma questão que será colocada pelo presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, o professor João Carlos Salles. Caro Márcio, amigos do Contraponto, eu gostaria de levantar um questionamento sobre as atividades não presenciais.
Sabemos que temos problema de acesso dos estudantes, problema de capacitação, às vezes tecnológica, de nossos docentes, mas eu acho importante que estimulemos uma reflexão sobre o uso didaticamente adequado das tecnologias e não apenas o uso das tecnologias. Será que nós conseguimos transpor para o espaço virtual as características mais nobres do trabalho presencial? Nosso trabalho presencial tem problemas, repetição, nosso trabalho presencial, às vezes, na sala de aula, temos episódios, às vezes, de autoritarismo, episódios onde não há uma conduta mais adequada. Será que temos reflexão, então, acerca do ambiente virtual? Podemos tentar trabalhar juntos para evitar que sejam os vícios a serem transpostos, mas sim as melhores virtudes e a qualidade do ensino, da pesquisa também, quando é o caso, da extensão, quando é o caso, da qualidade, portanto, da universidade pública? Muito obrigado, professor João Carlos Salles, presidente da Andifes. Contraponto, professor Sidney. Muito obrigado, professor Vinícius. Eu vou acabar também abordando uma parte do questionamento que o professor Vinícius fez e ao professor João Carlos Salles. Obrigado a ambos pela provocação. O professor Vinícius fala da questão da qualidade do ensino. E na resolução Frankenstein do Conselho de Graduação, na 7/2020, primeiro que ela é uma resolução, Márcio, que ela tem 21 considerandos. Eu nunca vi isso na minha vida, uma resolução com 21 considerandos. Quando uma resolução tem 21 coisas para explicar antes de dizer o que vai fazer, é porque quando você tem que dar explicação demais, algo está errado. Só por aí, falando numericamente. Lá pelo meio dos considerandos, eu diria no terço final, em torno ali no 18º, 17º, o Frankenstein fala o seguinte: considerando a Constituição Federal, que em seu artigo 206 garante que o ensino será ministrado com base na igualdade de acesso e permanência na escola, com liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, com pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, esse aqui, Márcio, é um excerto da Constituição brasileira. Ele pega o artigo 206 e faz na forma corrida o que o artigo 206 faz ao longo dos seus incisos. Inciso 1º, igualdade de condições. Inciso 2º, liberdade de aprender. Inciso 3º, pluralismo de ideias. A resolução, de uma forma elegante, textualmente, ela traz os incisos separados por vírgula. Gozado que, curiosamente, ela some com o inciso 7º, que é a garantia do padrão de qualidade. Isso, para mim, não é um esquecimento. Então, eu estou fechando aqui a primeira parte da minha resposta, respondendo ao professor Vinícius. Não é à toa que a resolução omite o inciso 7º do artigo 206 da nossa Constituição, que diz que a educação, que o ensino no Brasil tem que ser ministrado visando a garantia do padrão de qualidade. A gente sabe que o ensino remoto não oferece essa garantia. Não oferece. E é por isso que a Universidade Federal de Uberlândia, como tantas outras universidades públicas, se firmaram com a seriedade que tem, que o professor Armindo sabe, com o grau de intervenção na sociedade, com as contribuições que tem para o desenvolvimento científico e tecnológico, se firmaram não foi com o ensino remoto. Se firmaram oferecendo justamente essa garantia de padrão de qualidade que o ensino remoto vem destruir, e a resolução admite isso nos seus considerandos. Gostaria de alertar o professor Armindo que no artigo 7º, parágrafo 1º, no inciso 1º, fala da metodologia. Isso eu estou falando da resolução da UFO, do Congrade, viu, Márcio? E fala o seguinte, se houver carga horária prática, a descrição detalhada de como ela será realizada e de quais os recursos os discentes deverão dispor
está contemplado na resolução. Então, veja, inclusive disciplina prática é possível de ser oferecida, sim. Aí vai ficar na mão do professor achar que deve ou não o colegiado aprovar. Mas que ela não veta, como pôde parecer na fala do professor Armindo, eu queria deixar claro que ela não veta. Eu gostaria só de finalizar, Márcio, dizendo que a fala do professor João Carlos Salles também é muito interessante, muito provocadora. O meu medo é que o ensino remoto, ele acentue os vícios que há de parte a parte, tanto de quem transmite o ensino, como de quem recebe o ensino nesse processo de ensino-aprendizagem que eu falei. Professor Armindo, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse também uma questão que é a seguinte. Eu queria conhecer a sua opinião sobre um cenário que percebe-se uma previsão inicial, dando conta de que esse ensino remoto ele deveria durar de 1 a 2 semestres letivos. Ocorre, no entanto, que muitos reitores já adotaram, inclusive, a posição de não admitir aulas presenciais enquanto não houver uma vacina para a Covid-19, professor. Muito bem. Obrigado. Acho que também foi importante a provocação do professor João Carlos. Não é verdade de que a resolução aprova as aulas práticas da forma como foi colocado, que a interpretação é enviesada. O debate que aconteceu no interior do Conselho de Graduação é o seguinte: várias unidades acadêmicas, principalmente aquelas das áreas humanas e sociais aplicadas, que têm as suas disciplinas práticas, que não são desenvolvidas em laboratórios e em trabalho de campo, houveram vários pedidos de unidades acadêmicas que têm as condições para ofertá-las de forma remota. O relator, então, atendeu, abrindo a possibilidade de que essas disciplinas práticas ou práticas teóricas em unidades ou cursos que têm as condições de ser ofertadas, elas poderão ser ofertadas, desde que o colegiado e o NDE autorizem. Todo o espírito da resolução está vinculado à autorização do colegiado de curso. Inclusive, existe uma normatização do Ministério da Educação, acompanhado pelo Conselho Nacional de Educação. A própria portaria 544, ela regula essas questões sobre as atividades práticas. Por exemplo, cursos que não são regulamentados por diretriz nacional, ele não pode transformar as atividades práticas em remotas, tá? Já existe regulamentação para isso, recomendada pela Secretaria de Regulação do Ministério da Educação e do Conselho Nacional de Educação. Mas, voltando à sua questão aqui, sobre esse posicionamento de reitores, teve uma reitora especial de Minas Gerais que tinha feito a manifestação que não voltaria enquanto não tivesse a vacina, né? Isso teve um impacto muito rápido, né, na fala dela, mas a gente percebe, e já conversamos aqui na UFO, do seguinte: nós estamos acompanhando rigorosamente a evolução da pandemia em Uberlândia e nas cidades onde a UFO está instalada. Então, nós não podemos ser irresponsáveis de promover a volta presencial de forma que a gente provoque a volta da pandemia, na hipótese de que ela esteja sendo eliminada. Uma instituição de ensino do tamanho da nossa, com acima de 30 mil pessoas, precisamos ter muito cuidado com a volta presencial. O nosso comitê, a Covid-19 da UFO, instituiu 2 grupos de trabalho que fizeram 2 estudos e vão ser publicados recentemente, está passando por correção, um estudo na área acadêmica e o outro estudo na área da infraestrutura.
A ideia qual foi? Foi de planejamento de quando tivermos as condições para a volta presencial, de como será essa volta. Então esse grupo discutiu como voltar, mas não de quando voltar. E ele já forneceu um relatório para que a gente possa publicizar. É um relatório muito responsável com a preservação da vida do estudante nos campos da universidade. Nossa universidade tem estudantes do país inteiro, né? E a pandemia no país, ela está em graus diferentes. Então nós precisamos ter muito cuidado para trazer o aluno de volta. Eu não sei, eu acho que seria uma irresponsabilidade minha dizer quando a gente voltaria. Eu acho que a gente precisa monitorar o segundo semestre para que a gente possa, em segurança, fazer a volta. Márcio. Ok. Professor Sidney, no seu contraponto, queria que o senhor contemplasse uma questão que vai ser formulada pelo diretor da Faculdade de Medicina da UFO, o professor Carlos Henrique Martins da Silva. Olá, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu programa novamente. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a Pró-Reitoria de Graduação pela aprovação das atividades acadêmicas remotas emergenciais e também pela disponibilização dos calendários especiais. Acho que esse é um momento muito importante para nós, da universidade como um todo, de participar de alguma forma da retomada das atividades acadêmicas com os nossos estudantes. Eu tenho uma pergunta, um questionamento para os debatedores em relação ao seguinte ponto. Para os cursos das áreas da saúde, e particularmente no curso de medicina, o ensino remoto é particularmente desafiador. Um dos desafios é a disponibilização de livros digitais, mas, sobretudo, recursos didáticos digitais para aulas, por exemplo, aula de anatomia, histologia e embriologia. Pergunta é, a UFO e o sistema de bibliotecas, ou seja, o sistema de bibliotecas da UFO, tem se preparado para essas demandas? Isso me parece muito importante. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique Martins da Silva, diretor da FAMED. Contraponto, o professor Sidney Rocco. Agradeço a pergunta do professor Carlos, porque ela é muito reveladora. Ele sabe a resposta. Ele faz uma provocação e, portanto, é muito válida. A UFO não está preparada. E eu posso falar sobre isso porque as disciplinas que ele citou como exemplo pertencem ao instituto do qual eu faço parte. Sou professor de fisiologia, que é uma das disciplinas do básico, que compõe o currículo dos cursos da área de biomédicas, não só de medicina. O currículo do curso de medicina da UFO é um pouco diferente, porque ele tem uma formatação diferente, mas ele também passa, então, pelo aprendizado de anatomia, de histologia, como disse o professor, e é óbvio que a UFO não está minimamente preparada no seu sistema de bibliotecas, não dispõe de material digital, e eu acredito que as aulas de anatomia não serão oferecidas, pelas informações que eu tenho, inclusive, porque os professores de anatomia têm a responsabilidade de saber que não dá para substituir por ensino remoto. Não dá para fazer esse tipo de aula por ensino remoto. E assim como outras, as de fisiologia, como eu já disse aqui, não serão oferecidas. Então, diferentemente do que foi colocado aqui, não houve discussão, não houve preparação. É isso que está acontecendo. Ó. Primeiro implementou, passou a régua e agora vamos correr atrás do prejuízo. É isso que está acontecendo. O professor Armindo mesmo disse num primeiro momento que as aulas práticas não seriam oferecidas de forma remota, depois relativizou, disse que pode ser, porque no caso das exatas, etc. Essa pergunta que o professor Carlos Henrique volta ao tema justamente de disciplinas que demandam práticas. Você pega a histologia, demanda prática de microscopia, né? Então não é só o fato do aluno visualizar a figura, mas é o fato dele encontrar
a estrutura demandada pelo professor, dele saber manusear o microscópio, né? E assim a anatomia, ele tem que saber dissecar, ele tem que tocar, ele tem que sentir a textura, ele tem que ter contato com a peça, porque senão, se ficar numa avaliação mais aberta, o professor pode achar, sim, que ele pode substituir o cadáver por uma bela figura, até 3D, embora nem isso nós não tenhamos. Então foi sim, isso está mostrando, a pergunta do professor Carlos Henrique e a resposta que a gente está dando, mostra o assodamento, a improvisação que infelizmente nós estamos fazendo na UFO. Então, Márcio, é disso que a DUFO não abre mão, porque a gente compreende esse drama que o professor Armindo levanta, o seguinte, mas o que nós vamos fazer? Ora, quando o preço a ser pago é muito alto, não pode fazer. Nós vamos fazer alguma coisa só em nome de fazer? Esse alguma coisa é o ensino remoto? Não, para não deixar sem resposta, a gente faz alguma coisa, mesmo que essa alguma coisa seja muito perigosa. Seja perigosa para a formação dos estudantes, seja perigosa para o futuro da universidade. Porque, Márcio, o ensino remoto na pandemia, e não é à toa que o MEC, como foi dito, foi muito diligente em fazer todas as regulamentações para promover o ensino remoto. Esse mesmo MEC que tem atacado as universidades públicas, e eu não preciso falar disso aqui, né, Márcio? Porque os seus programas já foram profícuos em mostrar isso aqui. Por que será que esse mesmo MEC de Bolsonaro foi tão diligente para aprovar o ensino remoto? Eu convido os ouvintes a pensarem. Não precisa confiar no Sidney, não. Faça uma análise. O que será que o MEC quer com isso? O MEC quer abrir a porteira, como disse o ministro Salles do Meio Ambiente, para fazer a boiada passar no meio ambiente, querem fazer a boiada do ensino à distância passar na educação. Nós podemos estar num ponto de não reversão, Márcio. Ok, professor. Essa é a nossa preocupação. Contraponto, professor Armindo. Muito bem, eu tenho divergências em relação à fala do professor Sidney, claro. Também tenho concordâncias com a preocupação do professor Sidney. Eu acho que a questão é uma questão de princípio. Eu sou um educador, eu trabalho com cursos de licenciatura, eu sou professor do curso de pedagogia freiriano de Ituiutaba desde 2008. Então eu tenho um compromisso teórico, prático, de vida com a formação de pessoas, com a formação de profissionais. Portanto, por que eu estou dizendo isso? Porque não é simplesmente vamos aprovar para fazer alguma coisa. Não. Nós temos uma responsabilidade social enquanto universidade neste momento. Nós temos uma responsabilidade com a nossa universidade, com os nossos estudantes que estão em casa, nas suas casas, abandonados. Muitos até sem condições de sobrevivência, porque precisa dividir até a bolsa que ele recebe com a família, familiar desempregado. Então nós precisamos trazer este aluno para perto do nosso professor, para perto dos nossos cursos, para perto das pessoas que possam estar dialogando. Falou muito bem o professor Sidney quando ele disse que a atividade pedagógica é uma atividade de relacionamento, da interseção entre professor e aluno, né? A aprendizagem ocorre nesse momento. Estou de acordo, só que neste momento nós estamos impossibilitados de ter uma atividade pedagógica presencial. A resolução aprovada pela universidade não é uma resolução irresponsável, ela não quer passar todo mundo, ela não traz essa conotação, ela é democrática, ela atribui ao colegiado de curso a análise, inclusive a questão da qualidade do ensino está garantida no artigo 6º, inciso 3º da resolução, para assegurar a melhor qualidade de ensino. Então, para isso nós estamos dando condições para que os alunos tenham acesso, por volta de 2.000 computadores nós vamos financiar para os estudantes, vamos ofertar uma série de cursos, os cursos que estavam sendo ofertados até agora, eles ainda eram lá com o pessoal do SEAD, do Moodle,
Hoje vai sair um boom de cursos ofertados por servidores de TI, principalmente para o Microsoft 365, que é uma categoria que nós podemos tê-lo para trabalhar com as nossas atividades pedagógicas. Portanto, podemos assegurar a qualidade do trabalho com todas as dificuldades. Quero dizer, melhor que isso seria a volta presencial. Não sabemos quando vamos voltar, mas vamos garantir qualidade nesse trabalho. Vamos acompanhar, vamos verificar se o professor conseguiu elaborar bem seu trabalho, vamos dar o suporte para o professor e para o aluno. A ideia é um acompanhamento, né? A ideia é dar as condições, ofertar as condições, no momento em que estamos todos numa situação muito delicada da nossa vida pessoal, da nossa vida familiar e da nossa vida profissional. As atividades remotas propostas pelo Conselho de Graduação da UFO é uma saída muito interessante para este momento. Tá? Agora, seria bom que não estivéssemos. Qual é a saída? Não fazer nada? Eu fico muito preocupado com a atitude de simplesmente não fazer nada, não ofertar nada, porque nós temos responsabilidade social, nós somos servidores públicos, nós temos responsabilidade com a sociedade e com o nosso aluno. Professor Sidney Rocco, contraponto, nós temos apenas 3 minutos para a conclusão do programa, professor. Muito obrigado. Então, Márcio, já que o professor Armindo falou, e eu respeito muito a formação dele, porque já o conheço de longa data, e ele se assumiu freiriano, e eu queria fazer um link aqui, então, com uma frase sobre aquela provocação que eu fiz aos ouvintes sobre a postura do MEC em implementar rapidamente o ensino remoto. Abre aspas. Seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Fecha aspas. Essa é uma frase de Paulo Freire. Então, para mim, um governo comprometido com as classes dominantes, não comprometido com a educação de qualidade, não comprometido com a ascensão social dos pobres, como é o governo Bolsonaro, está corretíssimo no entendimento dele, governo, de fazer, de promover, de estimular o ensino remoto. Então eu deixo isso para reflexão. E gostaria de, então, responder ao professor Armindo, que é justamente porque nós temos que ter compromisso com a sociedade, que nós não podemos propor qualquer coisa. Ensino remoto é qualquer coisa no lugar do ensino presencial. Daria para ter oferecido atividades complementares que não substituíssem ensino presencial. O que nós estamos fazendo, senhores ouvintes, é oferecer para os seus filhos, para os estudantes que aqui frequentam a UFO, qualquer coisa no lugar de ensino de qualidade, e não foi para isso que eles lutaram, prestaram vestibular, demoraram tanto para conseguir uma vaga na universidade pública, gratuita, de qualidade. Ensino remoto não faz universidade de qualidade. E, por fim, eu gostaria de também dedicar uma frase ao meu colega, professor Armindo, com todo respeito, e dizer para ele que Paulo Freire também disse que é preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado, professor Armindo, e até a próxima. Muito obrigado, professor Sidney Rocco, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Uberlândia. Muito obrigado ao professor Armindo Quiliti Neto, pró-reitor de graduação da UFO. 30 segundos para o seu complemento, professor. Márcio, obrigado pela oportunidade. Quero também cumprimentar o professor Sidney Rocco. Ele está cumprindo com o papel dele enquanto entidade sindical. Eu sou sindicalizado desde o dia que eu assumi o trabalho na UFO, na DUFO.
por uma coerência, por entender que o papel do sindicato é importante para o desenvolvimento do pensamento e das práticas sociais, pela melhoria da condição de vida das pessoas. Os sindicatos têm um papel fundamental. Só quero dizer que as atividades propostas pelo professor Sidney, se era então para desenvolver atividades que não fossem as remotas, é falta de qualidade do mesmo jeito. Então eu fiquei aqui me perguntando qual é a qualidade que está sendo proposta. Então, mas eu quero agradecer pela oportunidade, Márcio, agradecer a oportunidade por estar dialogando com o professor Sidney e dizer que nós estamos na luta para um trabalho de qualidade dos nossos professores, dos nossos estudantes, dos nossos técnicos, que os coordenadores de cursos, colegiados e NDEs possam garantir esta qualidade, e nós estamos aqui na Prograde à disposição de todos eles para ajudá-los no que for preciso. Muito obrigado e bom dia. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos um novo encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.